Eu quero falar um pouquinho mais sobre a atuação da Câmara, porque o presidente Arthur Lira dispensou os parlamentares de registrar a presença em Brasília nesta semana. Eu vou conversar com a Marília Ribeiro para trazer mais informações. E qual que é o motivo de se liberar, hein, Marília? É trazer mais facilidade para que os parlamentares possam fazer o registro pelo celular e ter mais quórum? O que rola aí? Bem-vinda. Oi, Evandro. Boa tarde a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1. É exatamente isso, né? Lembrando que essa semana aqui na Câmara dos Deputados, ela é de esforço concentrado para que aquelas matérias consideradas prioritárias sejam votadas pelos parlamentares. Acontece que essa semana ela seria presencial, eles deveriam vir até Brasília, fazer o registro presencial, assim como a votação. Mas muitos parlamentares procuraram o presidente da casa, Arthur Lira, e pediram para que esse registro fosse feito de forma remota. Eles alegaram, Evandro, que por conta das fumaças que atingem boa parte do país, muitos voos estavam sendo cancelados e seria impossível que eles chegassem até Brasília. Acontece que Arthur Lira acabou acatando e aceitou essa mudança de registro. Ela vai ser feita de forma remota. O registro será feito pelo celular de cada parlamentar. Tanto o registro da presença quanto a votação que vai acontecer de alguns projetos. E vamos lá, quais são esses projetos que devem ser votados aqui nessa semana? Nós temos as emendas do projeto que faz a regulamentação da reforma tributária. Aquele segundo projeto que estava aqui na casa há 2 semanas atrás, ele seria votado no plenário da Câmara dos Deputados, mas aí o presidente Arthur Lira acabou retirando esse projeto por conta daquela aprovação da suspensão das emendas parlamentares lá no Supremo Tribunal Federal. Acontece que outro projeto que também deve ser votado é o que trata do programa Acredita, né? Ele que dá o crédito para microempresas e microempreendedores individuais, os MEIs. Esses também devem ser votados nesta semana. E há também uma expectativa aqui, Evandro, que está no radar de todo mundo, é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve anunciar o nome daquele que ele deve indicar, que ele deve... Perdão, a palavra não é indicar, Evandro, a palavra é apoiar, né? Que o presidente Arthur Lira deve apoiar para a sucessão da presidência da Câmara dos Deputados. E o favorito para ele é o líder do União Brasil, Elmar Nascimento. Ele é considerado não apenas por Arthur Lira, mas ele acaba também sendo o nome indicado também pelo governo. Mas também não é só Elmar Nascimento que nós temos. Nós temos também na disputa o líder do PSD, Antônio Brito, e o presidente do Republicanos, Marcos Pereira. Então, para essa semana, nós temos esses projetos que devem ser votados de forma remota e também a expectativa aqui é para o anúncio do indicado do nome favorito de Arthur Lira para a sucessão na presidência da Câmara dos Deputados. Evandro. Marília, muito obrigado por enquanto. Eu só quero te fazer uma pergunta que eu percebi que a tua voz está um pouco rouca hoje e a gente tem acompanhado notícias de que Brasília está numa secura intensa e mais do que isso, né? A capital federal tem sido prejudicada também pelos incêndios aqui no interior de São Paulo. Como é que o dia amanheceu aí e como que está a situação para quem vive em Brasília? Evandro, tá bem complicado, muito difícil. Eu sou daqui de Brasília e eu nunca passei por um período tão seco, você acorda pela manhã, muito seco, falta umidade, que aqui em Brasília já não tem umidade, né? E essa época do ano tá muito pior. Desde ontem a gente não consegue ver o céu de Brasília, né? Que a gente chama, que é o mar de Brasília, a gente não consegue enxergar. Tá bem ruim pra gente respirar. A todo momento eu tô hidratando, tomando bastante água, balinhas, e até medicação, né? Porque como a gente trabalha com a nossa voz, a gente tem que estar cuidando. Mas o clima não tá bom, não tá agradável, tá bem ruim. Muito obrigado, Marília. Já a gente vai falar também das queimadas no interior de São Paulo, né? E das consequências disso para todo o país e, logicamente, para o meio ambiente e para a saúde das pessoas. Bom trabalho para você, Marília. A gente conversa mais aqui ao longo do 3 em 1. Quero saber de vocês sobre essa atuação, então, do Congresso Nacional, com o presidente da Câmara liberando o pessoal para votar remotamente, é só acessar pelo celular. Qual que é a verdadeira intenção, hein, Zé Maria? Você que conhece esse povo aí de perto. Pois é, fazer o Congresso funcionar de qualquer maneira, nem que seja à distância. Depois da pandemia, durante a pandemia ali, houve uma certa dificuldade de convivência com tecnologia, mas aí a parte técnica da Câmara dos Deputados desenvolveu esse tal de Infolego e colocou no celular do parlamentar. E quem vota é o celular. Mas foi alertado de que se um deputado passar, tecnicamente pode.
passar o telefone para um assessor, ou para um filho, ou para a mulher e ir dormir ou viajar, né? O voto vai. Ele pode, inclusive, fazer discurso através do celular, né? Ele participa, mas perde a qualidade do debate. Segura a votação, porque aparece o nome do deputado, mas perde a qualidade do debate. E depois da pandemia, esse tipo de votação, que eu acho muito questionável, ou discutível, pelo menos, né? Tem votado assuntos importantes, através exatamente desse Infoleg. Então, o que acontece? Ele fortalece o presidente da Câmara, porque ele coloca em pauta um projeto sem grandes debates e as pessoas ou apertam o botão ou não do celular ou não votam. Os quóruns estão altos quando a votação é pelo celular, porque a votação é obrigatória, o que não é obrigatória é a presença em plenário, né? E também os debates. Então, essa é a realidade, quer dizer, eu te confesso que eu tenho dificuldades de entender um parlamento sem aquele plenário debatendo a fundo um projeto. Não são grandes projetos importantes, mas são leis que estão sendo votadas através do celular. E é só para complementar que foi alertado de que se houver a prova de que um deputado emprestou o celular para alguém votar, isso é passível de quebra de decoro parlamentar, ou seja, cassação de mandato. Com certeza, né? Agora, 4h25 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês de volta, hein? Nas outras plataformas, seguimos. O que você acha, hein, Piperno? Eu acho que isso tira o calor do debate, isso fragiliza as argumentações, porque há muitas matérias que elas acabam, sim, despertando paixões, debates, né, apaixonados aí, porque são questões, muitas vezes, que elas marcam diferenças programáticas, diferenças ideológicas, diferenças de pontos de vista, mesmo que entre os deputados não haja uma cisão ideológica, mas às vezes eles pensam pontualmente diferente lá de, enfim, um detalhe ou outro. E eu acho que é importante que a sociedade conheça, sim, essas posições. Então, isso certamente apequena o debate. Isso não pode acontecer. Fosse lá para votar o nome de rua, avenida e tal, vá lá. Agora, não se justifica no momento de tantos temas importantes os deputados não estarem em Brasília e ainda por cima inventar essa desculpa aí de que, puxa vida. Até porque a gente discutiu 15, 20 dias atrás essa intenção de liberar esse pessoal todo nesse período pré-eleitoral. Então, não venham agora com a desculpa da fumaça, quer dizer, a desculpa virou fumaça agora? Francamente, ninguém nasceu ontem. Então, é importante, sim, que a sociedade questione esse tipo de coisa, não pode ser assim, não. Se as assembleias fizerem algo parecido, aí eu vou até concordar, porque eu defendo há muito tempo que as assembleias não precisam ficar aí o mês inteiro fingindo que trabalham. Se junta lá uma semana por mês, vota tudo e no resto do tempo fica em casa sem gastar com hospedagem, passagem, né? Pronto. Né? Agora, o Congresso Nacional não, aí é diferente. Gani, você acha que há uma necessidade maior do Congresso prestar contas, né, da maneira como atua e da maneira como gasta o nosso dinheiro? Claro. Né? Não só em relação às emendas, mas em relação também a uma série de benefícios, de gastos e de privilégios. O orçamento do Congresso não é pequeno. Hoje mesmo eu estava olhando todas as cifras, perde para o Judiciário, mas é um orçamento muito grande. E aí não se justifica... 13 bi. Oi? 13 bilhões de reais, Câmara e Senado. Quer dizer, a gente não está falando de um volume pequeno, né? Se eu não me engano, segurança pública é 10 bi. A gente está falando de um orçamento maior do que a segurança pública. Então, tem que prestar contas o bom uso do dinheiro. Veja, as empresas que são infinitamente mais produtivas do que o Congresso, do que o Supremo, já estão voltando, melhor dizendo, no modo presencial. Muitas empresas. Então, por que esses poderes também não adotam para valer o modo presencial e só utilize a votação virtual no caso de uma pandemia? Caso contrário, eu vou concordar aqui com o Piperno. É o sistema vagalume e o sistema vagabundo. Fala, Segré. Eu fico pensando se quando o presidente Lira fez aquele percurso de avião por um monte de cidades, por que ele não assistiu o carnaval pela televisão?
Não precisava ir, segundo ele mesmo, não tem nenhuma necessidade de estar presencialmente. Por que ele fez isso? Gastando dinheiro público. Seria a mesma coisa que assistir um jogo pela TV, mas o Piperno sabe muito bem, melhor que qualquer um, que a energia que você sente dentro do estádio é muito diferente. Sim. Mesma coisa com um show musical. Pô, por que não assiste um show musical tendo a possibilidade de ir presencial? Com certeza vai querer ir presencial. Essa energia, e acontece a mesma coisa inclusive para dar aula. Eu saí da universidade antes da pandemia. Não teria conseguido dar aula através de uma tela de computador. Você precisa de energia, precisa acompanhar se o aluno está te sentindo, se está acompanhando o teu raciocínio, se ele está percebendo esse conhecimento. Não é assim. A gente precisa presencialmente. E aí redobro aí a minha proposta. Se um dia de manhã tiver alguma oportunidade de alguém escutar, coloca um salário mínimo de salário para os deputados e senadores. O resto, por produtividade. Ele está aí presente, ganha mais um pouco. Ele apresenta projetos, ganha mais outro pouco. Ele se apresenta para votar no plenário, ganha mais outro pouco. E aí, então, se chega no valor correto do valor que hoje ganha. Mas sem produtividade, é qualquer coisa. É fazer uma simples questão. Eu faço de conta que trabalho, mas eu recebo mesmo fazendo de conta. Ô Zé Maria Trindade, você falou que não teriam projetos muito importantes para serem votados nesse momento, né? Mas qual que é a importância dessa atuação do Congresso Nacional aí presencialmente, não só em relação a esses projetos, mas as outras discussões que acontecem, na articulação, naquilo que vai ser definido e, inclusive, em propostas importantes, como, por exemplo, a discussão sobre indicação de Banco Central e etc., coisas que a gente ainda vai falar de maneira mais profunda aqui, mas que acabam ficando ali silenciadas diante da intenção de cada um de buscar o seu interesse e fazer aquilo que nesse momento vá beneficiar a si mesmo. Olha, o Congresso, ele está dividido ali entre como lidar com isso, né? Tem gente que acha que é um absurdo e tem gente que acha não, é a tecnologia. Logo depois da pandemia, todos nós achávamos que viveríamos um novo momento. As televisões entraram de vez nesse sistema de entrevista online, né? Vários escritórios adotaram locais específicos para fazer reuniões também online, dispensando viagens como antes. Os juízes adotaram, não há hoje nenhum fórum que não faça depoimento e mesmo julgamento online. Toda vara tem lá sua sala de multimídia e assim por diante. Então, assim, eu admito que pode ser apenas saudosismo, né? Mas é diferente. Eu assisto os dois. Assisto uma sessão 100% presencial e assisto a sessão mais ou menos, que é o que vai acontecer. Como é que é agora? Metade ou quem quiser pode ir para o plenário. Quem está no plenário leva vantagem na oratória. Ele pega o microfone e fala. Quem está no telefone tem dificuldade de falar, de se expressar e assim por diante. Então, assim, não é uma situação pacificada. Eu não acho que seja. Pode ser saudosismo da minha parte, mas a sessão presencial, neste caso, de votar leis, votar detalhes, vírgulas, né, é muito importante a presença no plenário, né? Eu sei que nas sessões presenciais tem deputados que não entendem o que está acontecendo ali. Votam segundo o partido, segundo o líder. Às vezes os deputados perguntam para a gente, e aí, o meu partido está votando o quê? E aí vota lá com o partido. Eu sei que existe esse tipo de deputado, mas pelo menos ele está ali no clima, está vendo o que está acontecendo, né? E ele foi eleito para isso, né? Então, eu acho que pelo menos deveria ter um debate maior sobre a regulamentação desse tipo de sessão, porque elas podem ser normalizadas e serem usadas como biombo, né, para votar coisas que são contra o interesse das pessoas, da população e dos eleitores. Arremate, Piperno. Aí, então, eu vou dar uma ideia. Quer dizer, naquela semana em que o parlamentar não vai, ele não tem, por exemplo, direito à passagem aérea. Porque, às vezes, ele acumula, né? Ele guarda aquilo, né? E gasta milhas e gasta depois. Então, por exemplo, aqueles que ainda moram em hotéis, porque não são todos que têm direito a apartamentos funcionais, então também eles não precisam ter os recursos para as respectivas diárias. Então, vamos começar a cortar algumas vantagens que talvez esse problema seja de alguma forma atenuado. Que é o que o setor privado costuma fazer. Sim, lógico. Exatamente.
Fala Zé. Sim. E isso mudou, isso não existe mais. As passagens eram 4 passagens por mês, Sim. ida e volta para o parlamentar, mais uma para o Rio de Janeiro, e ninguém sabe por que essa mais uma para o Rio de Janeiro. Agora o parlamentar recebe créditos, independente do número de viagens que ele faça, recebe créditos. E esses créditos, antes ele podia usar da maneira que quisesse, agora existem critérios, né? Assessores com objetivos e tal. Isso diante de... Houve parlamentar que vendeu passagem para a agência de turismo revender, para se ter uma ideia da ética da malandragem por aqui. E aí vem mudando. E quanto à residência, ou o parlamentar recebe o apartamento funcional, que é uma casa de andares, um apartamento enorme, de 4 quartos, com uma sala enorme, né? Se ele não recebe, ele recebe uma ajuda de custo, que hoje está em 5 mil e poucos reais. E com essa ajuda de custo, ele faz o que quiser. Tem gente que aluga casa, tem gente que mora em hotel, tem gente que aluga casa de 30 mil, os 5 mil não dá para pagar, mas ele é rico, ele paga a diferença que mora lá no lago. Então tem de tudo. Então o critério agora é o seguinte, ele recebe o dinheiro para a residência e recebe créditos para as passagens aéreas, independente de vir ou não.